Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química Orgânica. Na videoaula de hoje a gente vai dar o nome para esse composto orgânico que está aqui abaixo. Para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a nossa cadeia principal. Um grande erro que muitas pessoas têm quando vão procurar a cadeia principal em ver essas viradinhas que as moléculas fazem e achar que elas não podem fazer parte da cadeia principal. E obviamente que podem, tá? A cadeia principal é aquela que tem o maior número de átomos de carbono, isso é verdade. E aí a pessoa pensa assim, aqui eu tenho a dupla ligação, né? A dupla ligação existe uma regra que diz que ela tem que estar na cadeia principal, tá? E aí você coloca ela na cadeia principal e fala que aqui você tem 4 carbonos na cadeia principal. Beleza. Só que tem um problema. Não existe, tá, a cadeia principal que vai ter ramificação na ponta da cadeia. Isso aqui não existe. Você pode pegar você pode e deve pegar esse carbono aqui, ó, e colocar ele dentro da cadeia principal. Você poderia também fazer o seguinte, falar que a sua cadeia principal é essa daqui, ó. Vir aqui e subir, ou você chegar aqui e descer, ou você chega aqui e vem reto, tanto faz. Tá? Só que a sua cadeia principal ela vai ter o maior número de átomos de carbonos, a dupla tem que estar dentro e você tem que prestar bem atenção porque na ponta da cadeia, se isso aqui fosse a ponta da cadeia, não existe ramificação em ponta de cadeia. Tá? A ramificação só vai existir a partir do carbono 2 da sua cadeia principal. No carbono 1 não existe e nem no último carbono, tá? Porque se tivesse uma ramificação aqui, ela deveria fazer parte da minha cadeia principal também, tá bom? Então, dá para virar na cadeia principal, ela pode ficar virando sem problema nenhum, e essa aqui é a nossa cadeia principal. Você vai numerar a sua cadeia do lado que estiver mais próximo da dupla ligação. Então, esse vai ser o carbono 1, esse é o 2, o carbono 2 é o que está com a dupla ligação, esse é o carbono 3, que tem uma ramificação nele, esse é o carbono de número 4, que tem duas ramificações, e esse é o carbono de número 5. As ramificações são todas do mesmo tipo. São todas ramificações que possuem apenas um átomo de carbono. Então você vai vir aqui na tabela de nomenclatura e vai analisar o prefixo. O prefixo tem relação com o número de carbonos que você tem na sua cadeia. Quando você tem um carbono, você utiliza o prefixo met. Então nessa ramificação aqui, ó, nós temos met, mais a terminação de ramificação, que é a terminação il. Então, metil é o nome dessa ramificação. E essa ramificação aqui, que é igualzinha, também é uma ramificação do tipo metil. E essa última ramificação aqui embaixo, que também é igualzinha, também só tem um carbono nela, também é uma ramificação metil. Na hora de dar o nome, você vai localizar suas ramificações. Uma está no carbono 3 e duas no 4. Você vai localizar assim, ó, 3, 4. 4, não é metil o nome das 3? Só que são 3, então você vai escrever antes do nome metil a palavra tri. Você vai dizer que você tem um trimetil. Tri vem de 3, metil é o nome das ramificações, 3, 4, 4 é a posição da cadeia principal aonde estão ligadas essas ramificações. Tá? Então 3, 4, 4 trimetil é a parte do nome que confere as nossas ramificações. Com relação à cadeia principal, nós temos 5 carbonos nela. Você vai voltar aqui no prefixo, lembrando que o prefixo tem a relação com o número de carbonos que a gente tem. Prefixo com 5 carbonos é o pent. Então, depois do nome aqui da ramificação, você vai escrever pent. E aí você vai vir para o seu intermediário. O intermediário tem relação com a saturação da cadeia. Se você tem ligações simples apenas, se você tem dupla, no caso a gente tem uma dupla ligação ali, tá? Se você tem tripla ligação, se eu tenho uma dupla ligação, você vai vir no intermediário aqui, ó, uma ligação dupla, é um alceno, usamos o intermediário em, mas não é só vir aqui e escrever em na frente do prefixo, você vai ter que localizar onde que está a sua dupla ligação. Lembra que a gente localizou ela no carbono 2? A dupla está entre o carbono 2 e 3. Você localiza no de menor numeração entre os dois, que obviamente que é o 2. Então você vai dizer que no carbono 2 você tem a dupla em. A terminação do nome, que é o sufixo, tem relação com a nossa função orgânica. E a função que a gente está estudando é a função hidrocarboneto.
que é uma função onde dentro da molécula você só vai observar átomos de carbono e átomos de hidrogênios. Então você vai terminar o nome com a letra U, tá? Então você escreve aqui no final do nome a letra U. Observem que a gente separa número de número por vírgula e número de letra ou letra de número por tracinhos. Então 3,4,4 tracinho, trimetil, pente, tracinho, 2, tracinho, eno. É o nome da nossa molécula. É claro que você não vai ficar falando vírgula e tracinho, tá? Quando você fala o nome dessas moléculas, você fala assim, ó, 3,4,4, trimetil, pente, 2-eno. Você omite na fala tracinho ou vírgula, tá? Você não fica falando isso, tá bom? E é isso, pessoal. A gente terminou por aqui a resolução de mais um exercício de Química Orgânica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!